Entendendo por que Deus levanta guerras contra o seu próprio povo. Vamos procurar entender. Nós estamos na era do Novo Testamento, a era da graça, dispensação da graça, em que Deus nos coloca aqui como representantes do seu reino e nos deu uma ordem de evangelizarmos o mundo todo e onde estivermos, sermos luz para iluminar o ambiente espiritualmente, iluminarmos as trevas do mundo à nossa volta e nos colocou como sal, um testemunho para salgarmos as pessoas que estão à nossa volta. No entanto, o Senhor nos alerta que estamos em uma guerra contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes em Cristo. Efésios, no capítulo 6. Nós estamos em guerra constante contra Satanás. Mas a Bíblia também nos ensina que o mundo está posto no maligno. Satanás é o príncipe, o principal eleitor, principal sustentador e financiador do mundo. É Satanás. E nós estamos em guerra contra as trevas, contra Satanás. E o nosso propósito é salvar vidas. Mas muitos cristãos se enganam quando, por alguma razão, Deus nos permite ter liberdade, o evangelho prosperar em algum lugar. Comumente acontece de o evangelho se aguar, se diluir e se tornar um evangelho light, palatável, aceito pela maioria, adotado pela maioria e se torna um país cristão. Um país cristão, para mim, é uma excrescência, uma coisa estranha aos olhos de Deus. Não existe país cristão. O país é país. O cristianismo é um reino de Deus aqui na terra que não pertence aos outros reinos. Não há propósito de Deus em fazer um país cristão. Nós estamos em guerra contra o pecado, contra Satanás, contra as hostes das trevas que dominam o mundo presente, mesmo nos países, entre aspas, chamados cristãos, a pornografia, a criminalidade, o homossexualismo, as perversões sexuais de todo tipo, as prostituições, os roubos e corrupções, tudo isso está num país que se diz cristão. Isso é ser cristão? Não. Deus quer que entendamos isso. Não há paz com o mundo. É totalmente inegociável essa paz com o mundo. E muitos cristãos estão fazendo isso, gostando do governo, gostando do mundo e procurando paz aqui no mundo. Quando eles se acomodam, então Deus tem que agir. Envia adversários, envia guerras. A gente precisa entender isto. A Ucrânia era um país, digamos assim, de maioria cristã, acomodada, e Deus enviou uma guerra através da Rússia para despertar, sacudir aquele povo e despertar aqueles que são sinceros a se voltarem para Deus. Na maior parte do mundo, guerras estão acontecendo, mesmo perseguições, guerras espirituais para despertar o povo de Deus. A Síria é o primeiro país hoje a receber o evangelho fora de Israel. A Síria era um país de uma proporção cristã muito grande e se acomodou. Aquela proporção cristã se acomodou e Deus permitiu vir aquela guerra para matar muitos deles, e muitos deles perderam tudo e uma multidão deles virou um mundo de refugiados para que eles possam se encontrar verdadeiramente com o Senhor, se converter e serem arrebatados, serem salvos. Na Rússia, havia um cristianismo muito forte instalado lá. A Igreja Ortodoxa Russa, de certa forma, foi tolerada
pelos comunistas. Os ativistas evangélicos, nem pensar, foram muito perseguidos e torturados por amor a Cristo lá nos países atrás da cortina de ferro, onde o comunismo dominava. Mas a religião oficial, a religião institucionalizada, de certa forma, eles toleravam. O atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, se diz cristão ortodoxo, da Igreja Ortodoxa Russa, mas eles perseguem os ativistas evangélicos. E assim em muitos países. A Coreia foi palco de um grande avivamento. Algum tempo depois, por acomodação daqueles cristãos, eles passaram uma série de guerras, guerra contra o Japão, o Japão contra eles, Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra das Coreias, por causa do comunismo. Os coreanos sofreram muito, mas antes já tinham sido muito evangelizados também e se acomodaram. Na África, muitos foram evangelizados e estão se acomodando. Então Deus manda a perseguição terrorista muçulmana para sacudir aquela gente. A Etiópia foi um país evangelizado pelo eunuco, que recebeu o evangelho através do Filipe e levou para a África, e foi um país altamente cristianizado. Hoje é um país de grande perseguição aos ativistas evangélicos, embora uma boa parte da população ainda se diga cristã, ortodoxos, etc. É necessário a gente entender isto. Deus envia guerras para despertar o seu povo. A Etiópia é um país altamente sofrido e assolado por guerras, além de fomes e muitos problemas. Muita gente que passa fome, necessidades e morre na Etiópia, bem como na Eritreia, o país vizinho que faziam parte da antiga Etiópia. E assim, em muitos lugares do mundo, o evangelho está sendo massacrado. Mas que evangelho? As igrejas oficializadas, institucionalizadas. O verdadeiro evangelho ativista sempre está atacado no mundo inteiro. Por exemplo, na América do Norte, no México, os cristãos estão sendo muito atacados. Nos Estados Unidos, os ativistas evangélicos estão sofrendo. Os acomodados que pregam uma doutrina de acomodação com o mundo, esses não, o mundo tolera, mas os que estão propondo uma mudança de vida e evangelizando estão sendo perseguidos nos Estados Unidos também. No Canadá, nem se fala. E na Europa, a Europa persegue os cristãos ativistas evangélicos, embora tolere os que se dizem formalmente luteranos, católicos, reformados. A Europa tolera, mas persegue os ativistas evangélicos. Na maior parte do mundo, isso está acontecendo. Quando a gente vai para a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê que Salomão, quando se desviou, Deus mandou guerras para ele. Primeiro mandou profetas, falaram, não adiantou nada. Deus mandou adversários. Vários adversários são mencionados na Bíblia. O Haddad de Edom, que foi para o Egito, se tornou um sério adversário de Salomão. O Rezon, que foi para a Síria, acabou reinando lá em Damasco, foi um grande adversário de Salomão. E o Jeroboão, filho de Nebate, que também foi para o Egito, acabou se tornando um grande adversário de Salomão. As guerras foram necessárias para sacudir e despertar o Salomão, mas ele estava tão enraizado no pecado que não tinha mais sensibilidade nenhuma e nenhuma vontade de voltar. As guerras eram úteis para a salvação da alma de Salomão, que no fim não quis. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o Senhor Jesus diz: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada e divisão, pois a partir de agora estarão divididos uma casa 2 contra 3 e 3 contra 2. O mundo vai perseguir vocês,
em João capítulo 15, por causa de mim. Eles vão odiar vocês porque me odiaram a mim. No mundo vocês não vão ter vida boa, não vão ter tranquilidade. Não é para vocês terem paz no mundo, não é para buscarem a paz com o mundo. O mundo não tem nada de Deus e Deus não tem nada do mundo, são adversários. Ai daquele que ama o mundo ou tolera o mundo, o amor do Pai não está nele. Infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo já se tornou inimigo de Deus. Tudo isso precisa ficar claro na nossa mente. Não há conciliação com o mundo. O projeto de Deus não é a gente viver bem no mundo, ter prosperidade neste mundo. É guerrearmos o mundo para salvarmos dele almas que vão ser salvas e subir no arrebatamento. Não é para a gente fazer ninho, não é para a gente ter vida boa, ter carreiras aqui na terra, não é para a gente ser bem-sucedido aqui na terra. É para a gente amar a vida eterna e clamar, Maranata, que o Senhor venha logo. Não é para a gente amar este mundo, fazer ninho aqui no mundo. Eu queria encerrar essa reflexão com 1 Timóteo, no capítulo 2, que é um texto muito forte. O apóstolo Paulo estabelece um princípio para o seu filho Timóteo, que, segundo entendemos, estava em Éfeso, uma grande igreja. Antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Isso é obrigação nossa, oração de intercessão pelas autoridades e por todos que estão à nossa volta. Isto para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Interessante, não é para ter paz, é para que nós tenhamos uma consciência limpa, vida mansa e tranquila diante de Deus, embora sendo perseguidos por fora. Você entende? O propósito de Deus é que a igreja esteja em paz com Deus, embora perseguida pelo mundo, pelos governos. E o Senhor diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não deseja que o Brasil vá bem, que o Brasil esteja em paz. Deus deseja que pessoas sejam salvas no Brasil. Deus não deseja que você fique rico, próspero aqui na terra, que tenha casa boa. Não, Ele deseja que você seja salvo e leve outros à salvação. Existe uma distorção. Os Estados Unidos são um país onde essas distorções alcançaram o coração dos americanos, a pregação do evangelho do bem-estar, evangelho da prosperidade, evangelho da acomodação com o mundo, evangelho aqui de ser grande no mundo, evangelho do bem-estar. A pessoa precisa se sentir bem aqui no mundo. E é totalmente diferente. Jesus disse, não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E nós temos que entender isso, espada é guerra, e se a gente não fizer guerra espiritual, o Senhor vai trazer a guerra literal contra nós. Um monte das guerras que estão acontecendo no mundo tem como fundo isto, a acomodação do povo de Deus. Procure entender essa situação para você não se acomodar no mundo, mas que Deus sacuda você, nem que seja pela perseguição. Deus vai usar doenças para sacudir cristãos, mas Ele quer usar a perseguição também, se necessário. Entenda porque Deus manda guerras contra nós, porque o nosso lugar não é aqui no mundo. E Deus quer nos preparar para a eternidade e não para ficarmos bem aqui no mundo. Você entende essa diferença?